Essa água que desce aqui, ela cai, ela desova lá na lagoa de Piratininga. Aí o jacaré, montar a água, o jacaré vinha, subiu o rio, que tinha água sobrando, né? Bairro Jacaré, porque tinha jacaré no rio. Aí pegaram um jacaré, aí colocaram o nome Jacaré. Na época, isso é muitos anos. O nome jacaré é porque aqui tinha um senhor que ele tinha jacaré. Eles trouxe alguns jacaré para cá. E quando houve uma enchente aqui muito alta, esses jacarés saíram, fugiram. E foi encontrado aqui. E muita gente até hoje encontra jacaré na lagoa de Itaipu. Como é o Rio Jacaré, é um rio urbano, né, mas que se mantém numa área que hoje é toda protegida, né, que a maior parte da bacia hidrográfica do Rio Jacaré está protegida através do Parque Darcy Ribeiro, que hoje está incorporado ao Parque Estadual da Serra da Tiririca, e é um rio, né, que ainda dá tempo, né, de se recuperar. E não basta despoluir o rio, você tem que também recuperar o ecossistema do rio. Na estratégia, né, de recuperação do Rio Jacaré, nós dividimos o rio em 3 trechos, né, dependendo da sua característica e principalmente da intervenção urbana, né, nessa bacia hidrográfica. O jacaré aqui tinha umas 10 ou 20 sítios aqui, a seguir aqui, e era uma família em cada sítio. Cada sítio tinha uma casa ou 2 só. Eu fazia roça, né? Plantava milho, plantava cana, aipim, batata. E as pessoas viviam disso, né? Era sítio, muita plantação. Ah, isso aqui tudo era mato. Mato e o caminhozinho assim estreitinho, não passava nada. Há 31 anos atrás eu descobri aqui por causa da enchente lá na lagoa. Teve uma enchente, eu perdi tudo. O rio transbordou, alagou, a Avenida 7 toda, as pessoas perderam muita coisa. O pessoal foi chegando, foi construindo. Aí virou isso aqui que é o Jacaré. Que era só sítios de pessoas, poucas pessoas. Aquelas pessoas bem antigas, que nem sabiam o que era luz, era lampião naquela época. Nós não tinha luz não. Nós usávamos lamparina com querosene. O que caracteriza o rural é a atividade, é o local que você está, o ambiente que você está. Isso aqui ainda é rural. Antigamente não existia água encanada aqui. Poço, eram algumas pessoas que tinham poço. Nem todo mundo tinha poço aqui. Era a estrada do Jacaré. Mas de noite era uma escuridão, meu filho. Mas o bairro do Jacaré continua bom. Isso eu digo para o senhor. A água que a gente consumia era uma água nossa, da nascente. A água brotava na pedra, uma caixinha papai fez e trazia água para a gente beber. Essa água era limpa, clarinha, 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 clarinha. Mas nem essa tem mais. O rio mesmo, Jacaré, ele vem daqui, ó, lá do alto. Lá do alto. Esse aqui é um afluente que vai juntar ali. Então, assim, a água que a gente começou no início a fornecer o bar Terra Nova e algum caminhão-pipa que saía daqui, era daqui. A nascente dentro do nosso sítio que ia alimentar o Rio Jacaré. Você pode ver que está seco. Ele costuma ter água quando chove. Quando chove ainda corre um pouco de água. Aqui, ó, tá sequinho. A água começou a faltar, a diminuir, vamos falar de 1990 para cá. Agora, não tendo água no lençol, não vai brotar. Como é que vai brotar? Se você pegar essa região aqui, Soiânica, é tudo cheio de poço, cara. É um queijo suíço, todo perfurado. Entendeu? Todo perfurado. E foi justamente cada poço, meu entender, cada poço que foi sendo aberto na região oceânica, foi diminuindo a quantidade na nascente, no alto.
Isso aqui é tipo uma represa, né? Que não alcancei peixe não, mas tinha aqueles camarãozinhos. Quando eu cheguei aqui há 4 anos atrás, daí pra cá, secou. Aí tá assim. Eu queria que tivesse correndo água, se tivesse correndo água aí, eu não ia criar peixe aí. Antes, devido à chuva, descia água aí, entendeu? Devido à chuva quando vinha forte e é quando corria água aí. Aí sai vem de lá da pedra do Cantagalo. Quer dizer, mas também é só quando está chovendo, só naquele momento da chuva, 2 horas, 3 horas de chuva que der, aí corre água aí, depois parou a chuva que parou de correr. A água certa mesmo é lá de cima para cá. Uma das coisas legais que tem aqui é o segundo pico mais alto da cidade, tem 402 metros, é o Pico do Cantagalo, que é lindo, tem 360 graus de vista. Os próprios moradores aqui da região, acredito que 98% não conhecem o Cantagalo. Dá para você ir com a família, não tem problema nenhum, a subida é relativamente fácil e vale a pena a caminhada até lá, é muito bonito. Lá de cima do Cantagalo a gente tem uma visão bem ampla de como é essa bacia hidrográfica, os vales que colaboram para o rio. É muito interessante esse ponto de vista. Com o tempo ele começou a sumir, a água foi sumindo, as nascentes foram morrendo. E já faz uns 4 anos ou mais que o rio já praticamente acabou. Quando chove, tem água. Mas uma semana sem chover, acabou a água de novo do rio. Apesar do avanço da urbanização, né, eu posso afirmar, né, com base que hoje em dia, em termos de floresta, a gente tem mais floresta em Niterói do que tinha 40, 50 anos atrás. Ou até, né, voltando um pouco mais longo no passado. Então isso é bom, lógico que é bom, né? Mas também explica em parte, porque essa floresta ainda está crescendo. E nessa fase de crescimento ela tende a consumir um pouco mais de água e a vazão do rio diminuir. Então seria mais um fator a explicar um pouco essa diminuição da vazão. Aqui era o Rio Jacaré. Descia ali, fazia um lago aqui ficava cheio de água. Meu pai tomava até banho aqui. A água ia no nível daquela pedra lá, descia. Um peixinho. A parte mais alta do rio, né, são áreas ainda bem naturais ou com uma densidade muito baixa, né, de ocupação urbana. Então ali ainda dá tempo de se fazer a renaturalização do rio. A mata ciliar ela tem várias funções, né? Primeiro que ela protege, né, a margem dos rios contra a erosão, né? Então tem a ação da chuva, no momento que você tem as árvores, as raízes das árvores, elas seguram muito. Então, ela mantém a forma do rio, mantém aquela capacidade do rio. Ela sombreia o rio, então ela também dá a temperaturas são mais baixas, então evapora menos água. Ela alimenta a fauna do rio. Tá? Então, quer dizer, tem diversos frutos da árvore, folhas, aquilo vão servir de alimentação para a vida aquática. Tá? É a base da cadeia alimentar, que a gente chama. Isso já tem bastante evidências científicas como a floresta consegue funcionar como esse filtro. Então a presença da mata ciliar é muito importante por isso, quer dizer, ela protege o rio de vários impactos. Nós vamos, nesse trecho, né, procurar fazer com que o rio volte a ser o mais próximo possível do que era originalmente. Lá em cima, na Vila Romana, perto da Vila Romana, tem uma cachoeira que ela jorra para o rio. Antigamente era aquela cachoeira imensa. Hoje você vai ver pingando. Ó, se tivesse totalmente seco, não teria nem água aí para sair. Só pinga para dentro do rio. Aonde o rio está parado. Que é a nascente principal do Rio Jacaré. É toda essa calha natural de drenagem aqui. Ela tem vários afloramentos que formam aí o principal contribuinte para o Rio Jacaré.
Quando eu me casei, né, as coisas eram muito difíceis e eu catei muita areia aqui no Rio para poder ajudar na obra, né, porque comprar naquela época era difícil. A minha casa praticamente foi toda embolsada com areola daqui. Areola é aquela terra preta que serve para fazer embolso, fazer massa, embolsar a casa, né? A casa toda feita também com areia daqui do rio. Na época que eu entrava aqui, o rio pegava mais ou menos, tipo, quase na minha cintura de água. Tinha como puxar a areia para cima, né, para fora, botar na margem e depois carregar. A areola não, a areola já não precisava. A areola a gente era só cavar na beira do rio, né? Que isso ajudava a enlarguecer o rio até, né? O caminho dele, mas pelo que eu estou vendo aqui agora, que há muito tempo que eu não venho aqui embaixo, pelo que eu vejo, está tudo tomado de mato, não tem nem mais como você tentar pegar a areola aqui. Antigamente a gente podia vender areia, hoje em dia que a gente não pode tirar a areia que tem giz de nota, né? Mas naquele tempo era assim, era o nosso sustento. E não era pouca coisa não, porque quando chovia vinha areia limpa, areia lavadinha, cara. Areia lavada. Agora você não tem, você tem a lama. Isso aqui eu tomei banho, tomava banho aqui. Quando chovia era só vir pra cá pra baixo e se divertir aqui embaixo, tomando banho, não precisava nem ir pra praia. Eu aprendi a nadar aqui, eu aprendi a nadar. Eu quase morri afogado aqui, eu nadava aqui, nadava. E infelizmente, hoje não tem mais nada. A extensão dele era muito maior, era bem maior. Principalmente quando chovia, que a represa lá enchia, que tinha uma represa lá dentro. E quando chovia muito aquilo, desembocava, vinha carpa. A gente pega uma carpa aqui, carpa, aqueles camarão que tu pegava no anzol, tudinho, pegava minhoquinha e botava. Cansei de pescar aqui nesse rio. Só que hoje não é mais rio, né? É uma língua negra, né? Dá pra ver aí. Isso tudo era água. Tudo água. E tudo limpinho. Hoje, infelizmente, não tem mais nada. Meu marido gostava muito de tomar banho no rio. Mas ele não ia pelado não, ele ia sempre com uma cuequinha, uma qualquer coisa. Que a gente ia, todo mundo, as crianças, era muito legal. A gente, quando era pequeno, eu e meus irmãos, a gente vinha pescar. A gente pegava esse caniço aqui, quebrava ele, botava um anzol na pontinha, pegava minhoca na terra e partia para cá. Então, naquela época, quando o rio era limpo, a água era clara, a água dava para você ver o fundo, quando você contar as pedras do rio. Aqui tinha muita terra, muita areia embaixo, entendeu? E era aquela areia clarinha. Então, o Rio Jacaré, para a gente aqui, era um meio de diversão. Todo mundo que vinha para o Rio Jacaré era para se divertir. A parte mais perigosa desse rio, que eu acho, que meus irmãos falavam, é a segunda ponte, que é a ponte grandona, que não era a ponte na época. Era uma barreira onde ela enchia de água. Quando ela estava muito cheia, ela deslocava com muita força ali. Então ali é que estava concentrado os peixes. Meu irmão pulava aqui, ele nadava daqui até o outro lado da outra represa que tinha. Ele pulava dessa ponte e ia nadando. Hoje, como que vai pular e nadando? Na lama? Por quê? Porque era cheio esse rio. Represava a água lá, então tinha vezes que a gente ia passar aqui, a água estava passando por cima da ponte. Hoje em dia, Rio Jacaré, essa água preta aí, essa água de sujeira, essa lama que você está vendo. Aqui as casas que tinha aqui, tinha sumidor. Quando eu mudei para aqui, eu fiz sumidor. Aí depois que foi aqui, esse negócio de rede de esgoto. Ele era muito difícil ter um esgoto para dentro do rio. Era aquela água limpa mesmo. Mas muitos anos atrás mesmo, né? Quando isso aqui ainda era mato, hoje em dia tem muitas casas. Embora a gente tenha
a ligação do esgoto já feita há algum tempo, existem vários pontos do Rio Jacaré aonde você tem o despejo do esgoto in natura. Afogaram o rio. Aí veio a população crescendo, fazendo casa, esgoto para dentro do rio, esgoto em cima de esgoto para dentro do rio. Em algumas outras áreas, algumas intervenções de saneamento são necessárias. Nas comunidades ao longo aqui da via, né, da Frei Orlando, precisam, né, de uma melhoria de captação de esgoto, né, e esse esgoto ser tratado de formas mais eficientes para evitar que a gente tenha esse carregamento, né, de matéria orgânica, né, de nutrientes para o Rio Jacaré. Esse rio, ele era vivo. O que significa vivo? Nascente, águas correntes. Como eu já disse para você, que bebia água do rio, pegava peixe, tudo. Então o que acontece? Qualquer chuva que dava, esse rio alagava tudo isso aqui. E de acordo com a população veio crescendo, veio aumentando, o progresso veio crescendo, e hoje nós vimos esse rio da forma que vocês estão vendo. Esgoto abandonado pelas comunidades, abandonado pelos nossos prefeitos. Eu fico triste, me traz muita recordação. Pescava à noite, cara, pescava à noite, levava a vela para pescar camarão à noite. Os pitu antigamente era aqueles camarão grandão, mas grande mesmo. A gente na beira do rio mesmo, na beira do rio, a gente fazia um foguinho, botava uma frigideira ali, e a gente pegava o camarão do rio e botava ali e comia ali mesmo. Ali naquele rio ali, a gente lavava roupa. Não era só eu não, eram as mulheres que moravam por aqui, todo mundo lavava ali. Ia eu e as 4 ou 5 mulheres. Aqui em casa meu pai era criador de porco, a gente matava porco, levava a barrigada do porco para o rio, lavava aquilo tudinho no rio. Praticamente a gente passava o dia inteiro brincando no rio, tomando banho. Praticamente do Rio do Jacaré, os meus irmãos foram todos criados. E a gente tirava ali, tirava o peixe para a gente se alimentar, tirava os camarões, da água a gente molhava as hortas. Então, o nosso meio de sobrevivência era o rio. E hoje acabou tudo. Esse valor que está aí era um rio que tinha muitos peixes, começaram a botar esgoto, começaram a botar lixo, essas coisas assim, e começou a poluir, e aí virou isso. No trecho intermediário do rio, né, a prioridade é a recuperação. Então, aqui nós temos, né, uma densidade já um pouco maior, né, com algumas comunidades aqui na proximidade. Né, então aqui as intervenções são de saneamento, são de adequação, né, desse uso urbano, né, com a necessidade de recuperação do rio. A recuperação da própria, né, calha do rio, né, que em alguns trechos aqui o rio está bastante assoreado. E basicamente, né, trabalhar com as comunidades para que a gente administre bem essa relação das pessoas com o rio. A partir aqui da Avenida Francisco da Cruz Nunes, nós temos já uma densidade muito maior. Aqui é até difícil, às vezes, você ver o rio, né, de tão próximo que as casas estão do rio. Aqui já é uma outra abordagem, é fazer com que as pessoas voltem a entender, né, que isso aqui é um rio, que precisa ser entendido como um rio, porque ele, como todo rio, tem ciclos, né, que podem causar dificuldades aqui na parte urbana, né, como cheias, né, isso é natural, todo rio é assim, né, e que nós precisamos trabalhar para que as pessoas respeitem isso aqui como um rio,
né, e que integre essa parte mais alterada do rio, né, ao esforço de recuperação do Rio Jacaré como um todo. Mas, inclusive, a própria legislação, né, ela prevê que essas margens do rio não tenham ocupação. Isso está no Código Florestal. Mas em áreas urbanas, em geral, isso não foi respeitado, né? As pessoas, então, é difícil você retornar à condição original. Mas você pode preencher parte dessas funções que a floresta, a mata ciliar exercia, né, nessas áreas mais naturais. Temos pouco espaço, né, e é uma área já muito mais urbanizada. Aqui, né, nós vamos fazer uma reabilitação, né, e aproximar a população, né, também do rio, fazer com que eles percebam que aquilo é um rio. Muita gente chama de valão, chama de canal, quer dizer, aquilo é um rio, né, e precisa ser entendido como um rio. O meu sonho é que aquele valão se tornasse um rio de novo, que tivesse tratamento. De água limpa. É um sonho. Esse sonho virasse realidade. Ué, todo mundo ia gostar. Quem sabe no futuro Não é, pode acontecer isso. Valeu.